Vocês sabiam que a toxina botulínica não é só usada para tratar rugas, mas também é muito útil na neurologia? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os usos da toxina botulínica na neurologia. Então, assim, em primeiro lugar, o que é a toxina botulínica? A toxina botulínica, como o nome diz, é uma toxina, então é o típico uso de um veneno, que inicialmente era um veneno, e que na medicina a gente transformou numa medicação. Então, é a toxina que é produzida pela bactéria que causa o botulismo, e o que ela faz? Ela impede a ativação do músculo. Então, ela impede que o neurônio ative o músculo e com isso ela enfraquece um pouco o músculo. Isso no botulismo causa uma doença muito séria, mas usada em doses calculadas, a gente tem possíveis benefícios. Por exemplo, no tratamento de rugas, a gente faz com que o músculo fique mais fraco e com isso tenha menor contração e menor enrugamento da pele. Mas e na neurologia? Então, na neurologia, a gente tem outros usos. O uso mais consagrado da toxina botulínica na neurologia é o uso nas distonias. Então, o que são as distonias? As distonias, elas são contrações involuntárias dos músculos, em geral dolorosas e que causam posturas anormais no corpo. A distonia mais comum é a distonia cervical, que causa contrações involuntárias das musculaturas do pescoço, levando a posições anormais e eventualmente dor. E aí a gente usa a toxina botulínica para enfraquecer esses músculos e com isso melhorar tanto as posturas anormais quanto a dor. Então, assim, outros distúrbios do movimento que também podem ser tratados com toxina botulínica são, por exemplo, o blefaroespasmo. O blefaroespasmo é uma contração involuntária, é uma distonia também, e é uma contração involuntária da musculatura orbicular. Isso causa um fechamento involuntário da pálpebra, que a gente não pode confundir com tique. O tique, em geral, a pessoa tem algum controle. O blefaroespasmo, a pessoa fecha o olho involuntariamente. A toxina botulínica pode reduzir essa contração do orbicular dos olhos e, com isso, melhorar a abertura do olho. Outra condição neurológica que também pode ser tratada com toxina botulínica é a espasticidade. A espasticidade é um aumento do tônus, um aumento da contração muscular causado por em geral, alguma lesão cerebral ou de medula. A gente tem esse enrijecimento do músculo e que com a toxina botulínica ele pode ficar mais relaxado. Doenças que podem dar espasticidade são, por exemplo, AVC, esclerose múltipla, então a toxina botulínica é muito eficaz nesses casos. Outra coisa que a toxina botulínica pode ser usada para dores. Dores crônicas, às vezes, podem ser tratadas com toxina botulínica. Por exemplo, a enxaqueca. Enxaqueca que não melhora com remédio, é um pouco refratária, a gente pode tratar com toxina botulínica. A toxina botulínica a gente aplica em pontos específicos na cabeça, pontos pré-determinados, na região frontal, quanto no temporal, quanto no occipital e no pescoço. Essa aplicação acaba melhorando a frequência de dores e a intensidade das crises de enxaqueca. Outra condição que pode ser tratada com a toxina botulínica é o espasmo hemifacial. O espasmo hemifacial às vezes acontece depois de uma paralisia facial, às vezes pode acontecer também por contato neurovascular, que é quando o vaso encosta no nervo que controla, no nervo facial que controla os movimentos do rosto, e isso dá pequenos movimentos involuntários que a gente chama de mioclonias. Esse é o espasmo hemifacial. O espasmo hemifacial também pode ser tratado com toxina botulínica, a gente diminui esses espasmos com a toxina botulínica. E a toxina botulínica pode ser usada também para o bruxismo, então aquela contração durante a noite da mandíbula, a gente pode enfraquecer um pouco os músculos da mastigação, com isso melhorar o bruxismo. E não são só coisas motoras que podem ser tratadas com toxina botulínica também na neurologia. A gente pode tratar também alterações de glândulas. Então, dois usos principais em glândulas na neurologia: a aplicação nas glândulas salivares, então diminuindo a salivação. Algumas doenças neurológicas cursam com uma salivação excessiva, seja por dificuldade de engolir ou até por produção excessiva de saliva, e a gente consegue diminuir essa salivação com a aplicação de toxina botulínica. Além disso, hiperidrose também pode ser tratada com toxina botulínica. Então, pessoas que suam
excessivamente, isso a gente faz aplicações em vários pontos na região que tem a hipersudorese e isso diminui a sudorese desses pacientes. A toxina botulínica, ela dura cerca de 3 meses, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas a média é a duração de 3 meses. A gente tem que esperar 3 meses para fazer uma nova aplicação, a gente não pode aplicar antes do que esse tempo, pelo risco de fazer anticorpos contra a toxina botulínica. Tem alguns tipos de toxina botulínica em que a gente pode até ter uma aplicação um pouquinho mais frequente. A toxina botulínica tem seus efeitos colaterais também. Como ela é uma substância que causa fraqueza no músculo, a gente pode ter uma fraqueza excessiva. Por isso é importante que alguém experiente faça essas aplicações, especialmente quando a gente trata de doenças neurológicas que às vezes requerem uma dose muito alta de toxina botulínica. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente responde. Um abraço, gente.